Então vamos lá, terceira semana. Então, a unidade temática aqui é a modernização da ditadura civil-militar e redemocratização do Brasil após 1946. Objeto de conhecimento: processo de redemocratização, a Constituição de 88 e a emancipação das cidadanias, analfabetos, indígenas, negros e jovens. E aqui a habilidade, né, identificar os direitos civis, políticos e sociais expressos na Constituição de 88 e relacioná-los à noção de cidadania e ao Pacto da Sociedade Brasileira de combate a diversas formas de preconceito, como racismo, homofobia, xenofobia, LGBTfobia, entre outros. Conteúdo relacionado: o papel da sociedade civil pela democratização, o período democrático, a Constituição de 88, direitos e garantias fundamentais. Então, por que ele está falando tanto nessa data aqui, né, específica? Porque essa data foi quando o Brasil fez a sua última Constituição. Quando ainda tinha um governo militar, em 1888 foi o primeiro governo civil novamente, né? E quem ganhou foi o Tancredo Neves. Só que ele não conseguiu governar porque ele morreu logo após ser empossado. Daí o José Sarney que foi o presidente. Então o que acontece? Tiveram a volta dos direitos civis. Então a censura que já estava ali acabando na época dos anos 80 acabou de vez. Vários artistas voltaram ao país. Então teve um movimento assim de pessoas que estavam exiladas ou presas na época foram soltas. Então, esse processo de redemocratização significou bastante para o país em questão de garantias sociais, tá? E também a Constituição nossa de 88 foi é uma Constituição bem moderna. Então, ela garante várias coisas à população brasileira. Então, aqui no texto a gente vai ter uma noção melhor aqui. Exatamente 100 anos depois da abolição da escravatura. 100 anos depois da abolição. Então, vários textos foram anexados à Constituição nossa, tanto é que a Constituição do Brasil é considerada uma das mais completas do mundo, tá? Em relação aos temas, que trata, por exemplo, o tema da mulher, da questão do negro, indígena e tudo mais. Então lá, caro estudante, essa semana trataremos o fim do regime ditatorial brasileiro sob o comando dos militares e o lento processo de reconstrução da cidadania no nosso país. Versaremos também sobre como os grupos sociais marginalizados, as chamadas minorias sociais, resistiram à exceção ditatorial e pressionaram por suas agendas políticas pós 1985. Então, ó, o fim do regime militar no Brasil e a promulgação da Constituição Cidadã. Ela tem também esse nome, tá? Constituição Cidadã, né? Que deu os direitos de novo aos cidadãos. Então, aqui, ó. Para os grupos dirigentes, algumas reivindicações de minorias sociais vão em contraponto aos interesses desses grupos. Um exemplo é a manutenção dos territórios dos povos originais, os povos indígenas. Desde o início da República, o Estado brasileiro vem adotando medidas de proteção desses povos, mas isso não significa que os territórios desses povos e suas culturas estão, em realidade, sendo preservados. Só para vocês terem uma ideia, hoje, segundo o IBGE, a gente tem por volta de 970 mil indígenas vivendo no território nacional. Tirando Peru, Bolívia, tem mais alguns indígenas, né? Principalmente da floresta amazônica. Quando os portugueses chegaram aqui, em 1500, estima-se que no território brasileiro tinha mais de 3 milhões de indígenas. Então hoje a gente está abaixo de 1/3 dos indígenas que existiam naquela época. Considerando também que as populações indígenas elas aumentam com o tempo, né? Ou diminuem. Então, se você for pensar se existiam 3 milhões naquela época, hoje existiriam fácil, mais de 10 milhões de indígenas em 500 anos, né? Então, aqui, ó. Ainda na Primeira República foi criado o Serviço de Proteção ao Índio, que tutelava essa população considerada relativamente incapaz pelo Estado. O SPI foi extinto durante a ditadura militar, substituído pela FUNAI, desculpa, Fundação Nacional do Índio. Durante esse período, o governo dos militares incentivou a ocupação do território amazônico, incentivos fiscais a mineradoras, pecuaristas e madeireiros, área de maior concentração dos povos originários. Após 64, a situação dos povos indígenas deteriorou-se muito. Em 1973, o Estatuto do Índio promovia a ideia de integração
das nações indígenas na sociedade brasileira. Esse equívoco foi desfeito em 1988, com a promulgação da Constituição. Na atual Carta Magna é garantido às etnias indígenas o respeito e a proteção à cultura das populações em capítulo específico. Então, é para você ver, a gente tem um capítulo na nossa Constituição falando só sobre o tema do indígena, tá? Ah, professor, por que você está falando que a nossa Constituição é uma das mais avançadas? Porque a gente fala de tudo, do indígena, do preconceito, do direito à vida, direito à água, propriedade privada. Então, só no artigo 5º ali da Constituição nossa tem 1 milhão de direitos assim que o Estado deve prover para a gente. E essa questão do indígena, praticamente nenhum país do mundo tem essa questão da proteção indígena, tá? Alguns países como a Bolívia, Peru, devem ter essa questão também, mas outros países como Estados Unidos e tudo mais não tem, tá, na Constituição. Então aqui, uma coisa que a gente deve pontuar é essa parte do Estatuto ter a ideia de integração dos indígenas. O que é integração? Você não preservar os ambientes que os indígenas vivem e fazer forçadamente que eles convivam com o homem branco. Então, o que acontece? Com o tempo, as tribos indígenas foram anexadas a pessoas que eram agricultores ou mineradores, né? O pessoal que iam tirar as riquezas, entre aspas, das terras, e acabavam é, anexando as tribos indígenas. Então, isso com o tempo acabava que a própria tribo se extinguia, né? Porque as mulheres e os homens tinham relações com homens brancos, né? E acabavam os filhos nascendo mestiços, digamos assim, né? E com o tempo foi acabando a cultura, né? Dos indígenas, a língua, os afazeres e tudo mais, a dança e etc. Já em relação à população negra e parda, o regime militar teve múltiplos impactos sobre a questão racial no Brasil. Censura, vigilância, exílio, cassação, perseguição, desarticulação do ativismo de organizações negras, além do controle dos impedimentos ao debate sobre o preconceito, a discriminação e as desigualdades raciais. Esses foram os resultados negativos mais evidentes da ditadura sobre a vida dos negros e pardos. Então, o que acontece? Antes da ditadura militar, a gente pode ver que vários jornais e também organizações de pessoas negras lutavam pelos direitos de igualdade no país, né? Então, a gente tem esses jornais desde o século XIX, desde Dom Pedro II. Esses jornais, o teatro negro e tudo mais já existia no Brasil. Só que com a ditadura militar foi abolido todos os ideais assim que essas pessoas lutavam, porque os militares entendiam que eram subvergentes, né? Eram pessoas que queriam derrubar a ditadura, que queriam desestabilizar o bem-estar social, né, entre aspas. Então acabaram que esses grupos foram jogados para a clandestinidade, né? Então aqui tem no texto lá, os avanços das atividades no debate público sobre relações raciais legados do ativismo negro, organizado desde o fim da Segunda Grande Guerra, sofreram fortes abalos durante a ditadura militar. Em 1968, ano do endurecimento do regime, a maior liderança negra brasileira, Abadias do Nascimento, fundador do Teatro Experimental Negro, o TEM, principal entidade das mobilizações antirracistas do pós-Estado Novo, deixou o país rumo aos Estados Unidos, onde passou a denunciar para o mundo a situação de discriminação e desigualdade sofridas aqui pela população negra. No que se refere diretamente ao ativismo, a Lei de Segurança Nacional restringiu o espaço dos movimentos sociais e, constantemente, a atuação dos militares negros, tendo em vista que a negação do racismo tornou-se o discurso oficial. Qualquer questionamento à ideologia do regime militar poderia ser entendido como racismo reverso, ou seja, os movimentos que denunciassem a discriminação ou preconceito racial eram interpretados como agentes que promoviam o ódio e a animosidade entre os grupos raciais. Então é para você ver que absurdo, né? Racismo inverso. Mas uma fala do vice-presidente, do Mourão, que eu fiquei até meio. Falei assim, como que esse cara tá falando um negócio desse? Ele pegou falou que no Brasil não existe racismo. Daí
qual o argumento que ele usou para afirmar um negócio desse, né? Ele pegou e falou que quando ele foi para os Estados Unidos, obviamente ele deve ter ido na década de 70 ali, por volta de 70. Obviamente os movimentos sociais dos Estados Unidos foram movimentos sociais assim de, como que fala? Mais enérgicos, né? Porque lá teve o apartheid, aqui no Brasil não teve o apartheid, né? A gente chama de discriminação velada. Então, o que que foi o apartheid? Lá tinham lugares para brancos e lugares para negros. Então, quer ver? Ó? Acho que eu já até mostrei umas imagens para vocês do apartheid. Eu tenho que colocar o apartheid dos Estados Unidos. Então, aqui, ó. Tinham bebedouros lá. Quer ver? Ó? Não sei se vocês estão enxergando aqui, ó. Tá escrito Colored. Isso aqui, que se for pegar e traduzir para o português diretamente, seria colorido, seriam pessoas de cor, ou pessoas negras, né? Então eles tinham lugares que eles tinham que ir, que eles não poderiam partilhar com os brancos. Então, por exemplo, o cinema, essas coisas assim, tinha lugar para negro e lugar para branco. Bebedouro negro, bebedouro branco. Quer ver? Aqui, ó. Olha. Então, quem fosse negro não podia beber água no lugar que foi destinado a branco. Isso em tudo, tá, gente? No ônibus, na escola, tinha escola só para negro, escola só para branco. Por isso que a gente chama apartheid, de apartar, né? De separar. Então, lugares onde os negros frequentavam, os brancos não frequentavam. E ao Inclusive, contrário. tava tendo uma discussão no TikTok um tempo atrás de uma música da Doja Cat que ela nos Estados Unidos é preta de pele clara, né? Uhum, Light skin. E aqui no Brasil ela é vista como branca, porque a divisão racial, entre aspas, do Brasil e dos Estados Unidos é muito diferente. é. É diferente porque lá eles consideram as pessoas pretas como sendo filhos de pessoas pretas. Sim, isso Entendeu? aconteceu com a Doja, porque o pai dela é preto e ela não é. Ela, assim, eu não sei muito sobre colorismo, né? Lá nos Estados Unidos ela é light skin. E aí que ela falou uma palavra que é uma expressão racista, a New World, acho que você deve saber o que, que é, Uhum. que é uma expressão muito racista que é usada lá e aqui no Brasil tinha muita gente sem saber o que, que é, muito branco, sem saber o que, que é cantando nessa música dela, porque virou uma trend. Aí o pessoal abordou uma discussão sobre esse assunto, porque ela. Aí o pessoal tá tipo assim, ah, mas o da cor dela, por que eu não posso falar? Porque você tá no Brasil e porque você é branco. Tipo isso. Essa questão de fenótipo também é uma questão que aqui no Brasil tem alguns probleminhas também. Quando, por exemplo, as pessoas se candidatam a vaga para negros, né, num concurso, alguma coisa assim, tem gente que tenta burlar, né, falando que é tal. Só que tem alguns fenótipos que a pessoa carrega, não tem como. Se ela é uma pessoa que é considerada parda, digamos assim, eu não gosto desse termo, mas tudo bem. Mas é o termo que Eu aparece também nos não. concursos. Mas se ela é uma pessoa mestiça, se ela é uma pessoa que tem uma mãe branca, um pai negro, por exemplo, ela vai carregar alguns fenótipos. Para quem não sabe o que é fenótipo, são os traços, tá? Então, o nariz um pouco menor e mais abaulado, o olho um pouquinho mais puxado, o cabelo crespo ou ondulado, a boca mais carnuda, os traços até do rosto, assim, são característicos de pessoas que são negras, né? E, obviamente, quando você tem uma mãe branca e um pai negro, você não vai ter todas essas características, porque mistura as características mesmo, né? E a pele também não é somente a pele que define se a pessoa é negra ou não. A pele é um dos quesitos, né? Você pode ter a pele super clara, mas você é considerado negro pelas suas características físicas, né? Pelo seu fenótipo. Então é uma questão assim que hoje em dia é bem controversa. Eu tenho uma amiga, essa amiga minha, ela é branca igual eu, só que ela tem os traços de pessoa negra. A mãe dela é branca, o pai dela é negro. E aí? Ela entra no esquema de cota racial ou não? Aí que tá o problema, porque aqui o preconceito ele mora nas pessoas que têm a pele escura, a pele mais pigmentada, a pele com mais melanina. Já nos Estados Unidos, não interessa se você tem a pele branca igual a minha,
Mas se você tiver traços de pessoas que são negras, você é considerado negro. Não importa a cor dessa pele. Não importa a cor da sua pele. Então, aqui é um pouco diferente, né, de como a gente enquadra a pessoa, né? Que eu acho um absurdo, né? Para você enquadrar para quê? Aqui no Brasil é por causa das cotas, né? Você consegue pegar, falar assim, essa pessoa é negra, essa pessoa é branca. Então, por causa das cotas. Mas socialmente, tipo, é foda, né? Então, você vê que o preconceito é uma coisa assim que segrega as pessoas, né? Isso, e, infelizmente é uma coisa que acontece, a gente não pode fechar os olhos para isso. Então, qualquer ação policial, qualquer ação de violência e tudo mais, obviamente tem que ser, como fala, investigado se for por causas raciais, né? Tanto é que a polícia de Minas Gerais, eu estava lendo um artigo, até um tempo atrás ela não colocava nem a identificação de gênero, a identificação pessoal de gênero, né? Se a pessoa, por exemplo, é um travesti, é um transexual e tudo mais, e muito menos a racial. Então, vários crimes de violência contra travestis, contra transexuais e tudo mais, ou mesmo pessoas que são declaradas negras no país, eram crimes assim comuns, entendeu? Tipo agressão, não era racial. Porque tem no Código Penal nosso, tem artigos que tratam somente de temas raciais, de injúria racial, preconceito contra homossexuais. Então, o que acontece? Quando você puxa lá os dados da polícia, você não consegue estabelecer qual foi a motivação do crime, né? Porque se tivesse relatado lá e fosse, por exemplo, um discurso de ódio que a pessoa estava proferindo ou qualquer coisa parecida, se o policial tivesse a atenção de colocar isso na observação, mas normalmente não tinha, né? Agora tem campos específicos para você detalhar esse tipo de coisa. Então, querendo ou não, é uma conquista, né? Principalmente para as pessoas que sofrem esse tipo de preconceito. Então, aqui é um racismo estrutural. Naturalização de ações, hábitos, situações, falas e pensamentos que já fazem parte da vida cotidiana do povo brasileiro e que promovem direta ou indiretamente a segregação ou o preconceito racial. Se eu não estou enganado, eu já passei para vocês uma lista de frases que são preconceituosas, não passei? Uma vez? Um quadro assim de listas? De frases, quer dizer? Ou não? Jorge, você passou, eu não me lembro. Então, quer ver, ó? Frases racistas. Quer ver? Tem um quadro. Um quadro. Deixa eu ver se é esse. Ah, não, não é. Isso aqui não tem nada a ver. Jorge, você deve saber, mas enfim, vou falar. O pessoal chama a mesinha de cabeceira de criado mudo, e criado Não, mudo é um isso. contexto muito pesado. É um contexto muito racista e Então, pesado. criado mudo é uma das palavras que tem. Aqui, Sim. ó. Aqui, ó. A coisa tá preta, ai que inveja branca, nasceu com um pé na cozinha, amanhã é dia de branco, cor do pecado, doméstica, denegrir, cabelo ruim, tem caroço nesse angu, nhaca, preto de alma branca, meia tigela, mulata, mercado negro, ovelha negra, serviço de preto, criado mudo, aquilo que você falou, ó. Não sou tuas negras, feito nas coxas, chuta que é macumba, samba de Nossa, crioulo doido, odeio. disputar a nega. Chuta que a macumba é o auge da intolerância religiosa e do racismo. É. Então são palavras que a gente às vezes carrega no cotidiano, mas não sabe. Eu tinha uma lista de umas palavras que nem eu sabia que era, no estilo de criado mudo, entendeu? Eu nunca parei para pensar por que chama criado mudo. Só que o móvel chama mesa de cabeceira, não é Feito nas criado mudo. coxas. Feito nas coxas ele fala das telhas, né? Que na época era feito na coxa dos É. escravos. Se eu não me engano, aqui em Mossoró até tinha casa que tinha esse tipo de telhado. Então, esse telhado aí, você sabe que é a maior invenção da humanidade, essa história de que os negros faziam telhado nas coxas. Lá em Ouro Preto, tem um museu lá da Casa dos Contos,
Embaixo tem alguns utensílios que os negros usavam, né? Inclusive instrumentos de tortura. E lá entre os artefatos lá do museu tem lá uma forma de telha de barro. Quer ver? Ó? É tipo esse aqui, ó. Feito nas coxas não faz muito sentido por causa desse instrumento. Aqui, ó. Esse aqui, ó. Igualzinho esse aqui, ó. Eles faziam isso. Aí não é difícil de confeccionar, porque se você fizer telha na perna, primeiro que não vai ficar bem feito mesmo. Não tem como você ficar bem feito. E os encaixes também não vão ficar bem feitos. Por isso que eles falavam isso. Que às vezes os escravos pegavam, fazia telha na perna, não sei o motivo, né? Porque já tinha um instrumento. Se o dono do, se o senhor do escravo não quisesse emprestar esse instrumento, sei lá, para eles fazerem alguma casa, alguma coisa, que para mim não faz sentido, né? Mas tudo bem. Daí ele, de certo, caçoava, né? Que era feito nas pernas, né? Pode ser que alguns escravos faziam nas pernas porque não tinham esse utensílio aqui, nos quilombos, alguma coisa assim, e foi para um termo mais pejorativo, né? Mas tem vários aqui, ó, que às vezes a pessoa não sabe. Denegrir, por exemplo. Às vezes a pessoa fala, não sabe. A coisa tá preta, ser direto, as pessoas falam. Da cor do pecado, entendeu? Ovelha negra. Então, o negro, normalmente a palavra negro tá ligado a coisas ruins, né? Tanto é que hoje as pessoas, às vezes, ao invés de definir a pessoa como negra, às vezes até preferível definir a pessoa como preta. Porque preto é a cor. Negro normalmente está ligado a isso aí que vocês estão vendo as palavras, né? Inclusive, tem muitos influenciadores pretos que eu sigo no TikTok que falam sobre isso. Que prefere que seja chamado de preto e gosta quando é chamado de preto. De Ele preto. prefere porque preto do que negro. Porque o negro já tá associado a coisas negativas, né? Então, por exemplo, denegrir vem de negro. Quer ver o que mais? Tem mais alguns aqui. Mercado negro, ovelha negra. Então, o negro já está ligado a essas palavras que a gente usa no dia a dia, às vezes sem pensar, e está ligado a uma coisa ruim, né? Não está ligado a uma coisa boa. E quando fala coisa boa, você fala preto de alma branca. É absurdo, né? Mas só que são coisas assim, são expressões que a gente tem no cotidiano e faz parte do cotidiano nosso. Se a gente não policiar, a gente vai passando para frente. Meia tigela também é por causa dos escravos que não conseguiam encher a cumbuca de ouro nas minas de ouro. Daí ele era considerado um escravo meia tigela. Era um escravo que não conseguia bater a meta, né, de ouro no dia, né? É meia tigela que chama. Então, esse racismo estrutural, esse racismo que a gente às vezes não percebe, tá, gente? É aquele racismo que está entranhado na sociedade e a gente acaba falando essas frases sem querer ser racista. Mas você vê que a estrutura social nossa, nossos pais, avós, já falavam e a gente cria esse hábito. Só que o que cabe a nós? Como a gente consegue refletir as palavras, refletir o que a gente está falando, então cabe a nós o quê? A gente se policiar. Ah, o professor falou que ovelha negra não é uma frase legal. Então você pode pegar e criar uma outra frase, pegar uma outra frase. Tanto é que nesse quadro que eu mostrei para vocês aqui, ó, tinha um quadro que tinha essas palavras e tinha as palavras que você pode substituir. Então, para você deixar de ter aquele hábito de falar, às vezes, algumas palavras dessas. Então, lá, ó, o regime ditatorial brasileiro promoveu o silenciamento da luta antirracista, considerada posição subversiva, e permitiu as representações dominantes que subalternam e naturalizam a negritude em associações ao futebol, ao carnaval e ao crime. Então, essa associação aqui, ó, dos movimentos das pessoas, normalmente o negro era associado o quê? Futebol, carnaval e crime. Ou você pode trocar o carnaval pelo samba. O samba, nos anos 70, 60, era considerado música de quem mora em comunidade, de pessoas humildes, de criminosos até. Então não era considerado uma música tipicamente brasileira, porque na época a gente tinha outra vertente musical no Brasil que chamava Bossa Nova. Então o que acontece? Você ligava a Bossa Nova às pessoas que tinham dinheiro na época, classe média e tudo mais, e o samba, a música de periferia.
E hoje em dia, olha para você ver, o samba já adquiriu outros moldes, né? Hoje em dia. Agora, quem está pagando o pato por isso é o funk, né? O funk que entrou com esse estereótipo de periferia. Mas já tá, com o tempo, já está mudando, né? O funk. Apesar de eu não gostar do estilo musical funk, mas é um estilo cultural que vem da periferia. Eu gosto mais do rap. A luta da população negra e parda passa a ter uma vitória significativa quando, em 1988, na Constituição, o racismo se torna crime inafiançável e sem prescrição. Mas é sabido, né, que no cotidiano o racismo estrutural ainda deslegitima essa população e lhe põe em perdas socioeconômicas e educacionais. Isso aqui, gente, essa parte aqui de... Cadê aqui? Põe perda estrutural e deslegitima. Cadê a parte aqui que eu li? Passa a ser vitória significativa quando a Constituição se torna crime inafiançável e sem prescrição. Essa parte de prescrição aqui, não sei se vocês sabem, quando o crime prescreve, é quando o crime se anula. Por exemplo, houve um assassinato e a polícia não conseguiu identificar a pessoa que matou a outra, né? E passou, sei lá, 10 anos, 15 anos, o crime prescreve, porque não teve a pessoa que foi o responsável, nem suspeita, nem nada. Então, o crime de racismo no Brasil é um crime que sempre vai ficar na ficha policial da pessoa. Então, se ela cometeu uma vez, ela vai se arrastar o resto da vida da pessoa. Então, toda vez que a pessoa tiver algum problema com a polícia, ou for fazer, às vezes, uma entrevista de emprego que pede os antecedentes criminais, sempre vai aparecer racismo. E eu acho até que no Brasil poderia ser ter um complemento dessa lei. As pessoas que têm essa ficha criminal com racismo poderia não ter mais o direito de prestar concurso público, pelo menos isso. Emprego não tem como tirar da pessoa, né? Pelo menos concurso público ela poderia nunca mais poder fazer, né? Isso eu acho legal, poderia acontecer. Vamos terminar esse textinho, que daí na próxima semana a gente faz os exercícios. A abertura política do regime ditatorial brasileiro começou com a anistia de 1979. Depois vieram o pluripartidarismo e as eleições diretas estaduais e para as cidades de segurança nacional. Em 1984, aconteceu o movimento para uma emenda à Constituição de 1967, que me permitiu eleições diretas, aumentei aqui, de eleições diretas, com votação popular. Então, esse movimento chama diretas já, tá? Para o cargo da presidente. A proposta conhecida como emenda Dante de Oliveira e que foi apoiado pelo movimento Diretas Já, não conseguiu votos suficientes no Congresso, controlados pelos militares. E em 1985, as eleições foram indiretas e vencidas por Tancredo Neves e José Sarney. Com a morte de Tancredo, em 21 de abril o Tancredo morreu no dia de Tiradentes. Brasília foi inaugurado no dia de Tiradentes. Então, olha para você ver que loucura isso. E minha avó morreu no dia 21 de abril também. José Sarney, grande apoiador da ditadura, assumiu a presidência e a transição para a redemocratização. O governo Sarney herdou a crescente exponencial da inflação. Em 1986, por meio do Plano Cruzado, os preços foram congelados e a moeda cruzeiro foi substituída pelo cruzado. O congelamento de preços levou a uma crise de abastecimento e ao aparecimento de um mercado paralelo de acesso aos bens de consumo, que promoveu um desequilíbrio entre a inflação oficial e a inflação real. No mercado paralelo, os produtos eram vendidos com ágio, valor maior que o preço de tabela. Já a questão dos direitos sociais e políticos da população brasileira, na Constituição de 88, de 5 de outubro, conhecida como cidadã, foi tratada de forma a impedir que os excessos repressivos, o autoritarismo e a violência cometidos durante o regime ditatorial pudessem reaparecer na sociedade. Porém, na atualidade, essa herança ainda persiste. Todos os brasileiros possuem seus direitos sociais resguardados pelo 6º artigo da Constituição de 88, que são saúde, alimentação, trabalho, educação, moradia, lazer, transporte, segurança, proteção à maternidade e à infância, previdência social
e assistência aos desamparados. Já os direitos políticos, que são aqueles que visam garantir a soberania popular, de forma direta ou indireta, garantidos a partir de 88, são os institutos constitucionais relativos ao direito de sufrágio. Sufrágio, para quem não sabe, é o direito ao voto a todas as pessoas, tá? Diferente de classe, credo, gênero e tudo mais. Aos sistemas eleitorais, as hipóteses de perda de suspensão dos direitos políticos, as regras e elegibilidade e inegibilidade, entre outros institutos, né? Isso aqui fala o direito que você tem de votar e ser votado, né? Caso você queira ser um candidato. É importante ressaltar que após 88, a população analfabeta passa a ter direito a votar, ganhando assim uma cidadania que sempre lhe foi negada. Além disso, a Constituição de 88 se inspira na Declaração de Direitos Humanos. Então, se a gente pegar aqui, só para a gente encerrar a aula, a Constituição, quer ver? Constituição, artigo 6º. Vamos lá no artigo 6º da Constituição. Que são os direitos que a gente tem lá, que falou no texto. Cadê o artigo 6º? Nossa, está muito grande. Aí, agora sim. Aqui, ó. Isso aqui tudo é assegurado pelo nosso queridíssimo Brasil, tá? Aqui tá grifado aqui, ó. Quais são os direitos nossos, ó? São direitos sociais, a educação, saúde, a alimentação, o trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade e infância, assistente aos desamparados na forma dessa Constituição. Então, o que acontece? Esses aqui são seus direitos básicos, né? Que é o lazer, ao transporte, moradia e tudo mais. E no artigo 5º, que eu acho mais legal, que é o maior, acho que se não me engano deve ser o maior, ó, que ele vai daqui até lá embaixo, ó. Vai até aqui, ó. Até aqui embaixo, ó. Tem vários incisos e tudo mais. É o mais completo da Constituição, que é aquele: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Olha lá, homens e mulheres são iguais direitos e obrigações nos termos dessa Constituição. No Brasil acontece isso? Não. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude da lei. No Brasil acontece isso? Também não. Ninguém será submetido à tortura, nem ao tratamento desumano ou degradante. Acontece isso? Também não. Então, você vê que a Constituição nossa é muito bonita, né? Mas só que fazer valer isso aqui tudo é bem difícil. Se vocês quiserem dar uma olhada no artigo 5º, para mim é um artigo essencial da Constituição, assim. Todos os direitos aqui, ó, direito à crença, ó, é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantido na forma da lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Então, se você, por exemplo, acordou, você quer fazer uma igreja do São Jorge da história de Monsenhor, você pode fazer, não tem problema nenhum. Você é livre no seu culto de crença, então o governo tem que assegurar que o local e as liturgias não sejam interferidas, né, por outras pessoas, não se interfiram. Né? Então é isso aí. A Constituição é muito bonitinha, pena que